Olá, boa tarde. Está começando mais um Vitrine Mix. Que alegria chegar até você com os produtos da Canção Nova. Produtos que transformam vidas, porque por detrás de cada produto tem uma pessoa muito especial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E esta pessoa muito especial, nosso Senhor Jesus Cristo, adentra a história da nossa vida, a história do nosso povo, a história da humanidade e suscita pessoas, corações, vidas, para também nos ajudar nessa caminhada. A gente sempre gosta de dizer que por trás de um produto tem uma história, tem uma pessoa, tem uma vida que também já viveu muita coisa, né? E que pode ajudar a gente nesta caminhada rumo ao céu. No programa de hoje nós vamos estar falando de riquezas da igreja, como é bom ser igreja, como é bom ser católico. Então você fica aí, porque com certeza você vai curtir muito. Mas eu quero mandar um abraço bem especial para a loja de Aracaju. Hoje a Bia, né, nossa irmã de comunidade, ela manda um abraço aqui para todos de Aracaju na loja. Então, beijão. Né, aqui vai o nosso beijo também para todos e todas as lojas Canção Nova espalhadas por todo o Brasil. Nós vamos agora refletir, né? Proclamar a palavra de Deus, hoje que está em 2 Coríntios, capítulo 5, os versículos de 16 a 17. 2 Coríntios, capítulo 15, versículos de 16 a 17, que diz assim: Assim, doravante, não conhecemos ninguém à maneira humana. E se outrora conhecemos Cristo à maneira humana, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é criatura nova. O que era antigo passou. Agora tudo é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se estamos em Cristo, se nós temos esse encontro pessoal com Jesus, que é uma pessoa, não tem como a nossa vida continuar do mesmo jeito que estava até esse encontro. Porque nós nos encontramos com a verdade. Jesus quer o caminho, a verdade e a vida. Então tudo aquilo que está morto em nós, tudo aquilo que o tempo, as próprias situações, os obstáculos vão matando em nós, Cristo que é vida, devolve a vida, ressuscita. Quando nós estamos caminhando em diversas mentiras, né, caricaturas que o mundo nos coloca, encontrando com Cristo, encontramos a verdade. E aí, quando estamos perdidos, sem saber para onde ir, por onde andar, encontramos Cristo, que é o caminho. E aí sim, nós nos tornamos homens novos e mulheres novas para um mundo novo. Estar em Cristo é também estar em plena comunhão, né, com a pessoa de Jesus Cristo. E muitas coisas implicam aí, né, nesta frase muito simples, estar em plena comunhão com Jesus. Por exemplo, quanto tempo que você não se confessa? Talvez seja um momento de voltar, né? Voltar para valer, né? Essa história, me confesso lá no meu quarto, eu falo direto com Deus. Você não está em plena comunhão com a pessoa de Jesus, porque foi Ele quem delegou, né, este poder aos sacerdotes de ligar na terra aquilo que seria ligado no céu, ou de desligar na terra, né, aquilo que será desligado no céu. Então, talvez seja um ponto que você pode refletir aí na sua caminhada, para você poder voltar a comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e voltar, né, nessa caminhada de uma plena comunhão. Talvez sejam as questões de fé, talvez você esteja aí com muitas dúvidas. Olha, só hoje aqui a gente vai falar sobre muita coisa que vai ajudar você nas suas questões de fé. Mas o mais importante é você querer esclarecer cada uma dessas questões. A gente vai tentar te ajudar ao máximo. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí muitas vias que vão te ajudar na sua caminhada. Mas vamos viver hoje É interessante em plena comunhão com Cristo. Você falar da confissão, porque de fato, para a gente ressuscitar, se tornar essa nova criatura, por exemplo, fazia um mês que eu não me confessava, e eu acordei hoje, sabe, sentindo uma pessoa assim, velha interiormente, assim, cheia de pecado, cheia, até mesmo começando a me autocondenar. E aí, a minha manhã foi meio, sabe, agitada, mas eu encontrei um padre e me confessei, antes de vir para cá. Gente, é uma graça, né? É uma cura para a alma, porque eu já me sinto nova, né? Eu já fui para a capela, já retomando. Então, de fato, se tornar essa nova criatura é ter passos concretos. Procurar uma boa confissão, uma santa missa.
E assim nós vamos nos tornando novos. Verdade. Mas agora eu convido você a vir interagir comigo. Gente, vai ter uma pessoa muito especial e querida, queridíssima por toda a Canção Nova, filho de Monsenhor Jonas Abib, né? Tem uma história longa aqui conosco. Com certeza você que está em casa gosta muito dele também. Então, meu convite é envie a sua pergunta, envie a sua interatividade pelo nosso Twitter Vitrine CN. O Márcio vai acolher ele e já eu quero ler uma pergunta, mas faça pergunta inteligente, viu, gente? Vamos lá, pergunta inteligente, aproveita, porque o nosso convidado tem aí a capacidade de responder. Com certeza, ele é um profundo conhecedor da fé católica, estudioso, e com muita simplicidade e sabedoria transmite o seu conhecimento aos telespectadores, também através de encontros dos seus programas, nas suas pregações. Ele toma como base o Catecismo da Igreja Católica e os documentos do Santo Padre, além dos escritos dos santos da Igreja e, de forma especial, dos doutores da Igreja que tanto ensinamento nos transmitiram e nos transmitem. É casado há mais de 30 anos e pai de 5 filhos. Nos finais de semana, prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior para casais, noivos, jovens. Escreveu mais de 50 livros de formação católica pelas editoras Cleofas, Loyola, Canção Nova e Rabone. É doutor em Engenharia Mecânica pela Unesp e pelo ITA e mestre na mesma área pela Unifei. Foi diretor-geral da FAINQ. Seu nome de batismo é Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Professor Felipe Aquino, seja muito bem-vindo. Prazer, Marcos, uma alegria. Uma alegria muito grande. Alegria, e mais alegre e feliz, pode sentar. Pois não. Depois de ler essa história aqui, porque é uma história de vida, uma história de superação, de muita luta. Né? A gente que acompanha o senhor, eu conheço o senhor de pertinho há mais de 10 anos, graças a Deus, desde quando ingressei na comunidade Canção Nova. E nós somos testemunhas, né, desse seu amor pela Santa Igreja, desse seu amor pelo Papa, dos embates e combates que o senhor já enfrentou por causa disso, por causa desse amor, né, que Deus colocou aí no seu coração. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço participar mais uma vez aqui da nossa vitrine, né? E apresentar para as pessoas aí um pouco desses produtos todos importantes da Canção Nova, que levam a gente a conhecer a verdade. E né? O que faz o senhor escrever tantos livros? Olha, basicamente o seguinte, ô Márcio, eu vejo que a igreja tem uma riqueza extraordinária no coração dela. Essa riqueza de 2000 anos que o Espírito Santo depositou ali, nesse acervo, através dos escritos dos papas, dos santos padres, dos santos doutores, dos santos santas, entendeu? Mas isso não chega muitas vezes até o povo. Fica guardado nos mosteiros, nas grandes bibliotecas. Então, com essa renovação espiritual muito bonita que está acontecendo na igreja, desde aí 40 anos atrás, principalmente, né, com a renovação carismática católica, então eu percebo que o povo tem vontade de ler, de aprofundar, quer beber essa riqueza, e não tem. Entende? Eu me lembro, por exemplo, Márcio, que no começo da renovação, lá na década de 70, a gente lia livro de pastores protestantes, na linha que não tinha. Então, tudo isso começou a me motivar a escrever. Né? E aí, a gente que está acostumado, a minha vida inteira foi uma vida de pesquisador, uma de vida escrever. acadêmica. Então, é natural. E depois que você também vira pregador, você sabe disso, a gente acaba virando também escritor. O que você prega, você escreve. A gente tem que pregar o que vive, né? É verdade. E falar da nossa vida é mais fácil quando a gente vive isso com coerência, né? Uma luta muito grande. Professor, o senhor tem recentemente, né, o senhor lançou este livro, um lançamento da Canção Nova, Os 10 Mandamentos, exatamente. Né, pela editora Canção Nova. O senhor tem outros livros, né, como a gente já citou também, em outras editoras. O senhor tem uma editora própria, né, a editora Cleofas também. Mas o que o senhor vê assim de objetivo? Porque falar dos 10 mandamentos hoje em dia soa, né, vamos dizer assim, no povão, como uma coisa meio retrógrada, né? Vem a igreja, do Antigo Testamento, vem a igreja com essas coisas do passado, né? O que motivou o senhor a fazer e qual que é a importância das pessoas retomarem, né, essa importância dos 10 mandamentos? Bom, é a lei de Deus, né, Márcio? A lei de Deus não envelhece. É interessante que os 10 mandamentos são lá do Antigo Testamento, né, que Deus apresentou para Moisés, mas Jesus tornou perene,
tornou permanente. Quando aquele jovem perguntou para Jesus o que é preciso para eu ir para o céu, Jesus disse, ó, você é bom judeu, meu amigo, você conhece os mandamentos, não roubar, não matar, não adulterar, não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe. Quer dizer, Jesus citou para ele os 10 mandamentos. Veja, como norma de salvação. Então, Jesus tornou perene, atualizado para sempre os 10 mandamentos. Né? Tanto é que a igreja, toda a base da moral católica, que é a terceira parte do catecismo da igreja católica, é baseada nos 10 mandamentos. Por quê? Porque é a lei natural que Deus colocou no nosso coração. Santo Agostinho dizia, por que Deus escreveu nas pedras e entregou para Moisés? Porque o homem já estava ficando cego. O pecado original cegou o homem não enxergava o que Deus já tinha colocado no coração dele. Então Deus escreveu na pedra, para que o homem não esquecesse mais. Você entendeu? Então é a norma de conduta moral. Nossa, que coisa. Né? É o chamado lex vivendi, o modo de viver do cristão, né? Atualizado. Então, este livro aí é para isso. Né? Muitas pessoas perguntam assim, sabe, Márcio, o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Olha, a vontade de Deus, a primeira coisa é que você viva a lei dele. Né? Santo Afonso de Ligório dizia, Deus quer, para ser santo é preciso fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer é seguir a lei de Deus. E não tem coisa mais bonita. A gente precisa ser fascinado pela lei de Deus. Por quê? Santo Agostinho dizia assim, quando você for fascinado por Deus, então você vai ser verdadeiramente livre. Porque, veja bem, será que existe alguém melhor do que Deus? Não existe. Será que existe alguém mais sábio do que Deus? Não existe. Então, será que alguém pode fazer uma lei melhor do que a lei de Deus para nós? Não pode haver. Então, se eu for inteligente, eu não digo nem se eu for crente, eu digo que se eu for inteligente, eu tenho que viver a lei de Deus, porque não tem ninguém melhor. Se eu acredito que Deus existe, é todo-poderoso, onisciente, onipotente e me ama, é Pai, eu tenho que ser fascinado pela lei dele, para que eu seja feliz. Então, esse é o espírito, essa é a preocupação de colocar os 10 mandamentos numa linguagem atualizada, como ensina o catecismo da igreja. Né? O catecismo da igreja, o que ele fez? Ele atualizou o catecismo antigo. Até hoje nós só tivemos 2 catecismos, o catecismo romano, do Papa São Pio V, agora o catecismo novo do Papa João Paulo II. Então, esse apenas atualizou o antigo, não mudou nada da doutrina básica, mas atualizou para os tempos modernos. Então, esse livro tem esse objetivo também, colocar nessa linguagem. Graças a Deus.